Então, para não perder, que eu já estava amando essa questão de pesquisa, o IC, bom, não quero perder. Vamos ver alguém do nosso grupo de colaboradores que pode me auxiliar a finalizar e produzir o meu TCC. Então, achei uma outra professora que já estava na pesquisa. Então, ela falou, Brian, por que a gente não produz uma nanopartícula para encapsular esse veneno de sapo e nós fazermos a parceria com o pessoal da agronomia e avaliar essa potencial atividade do veneno do sapo contra patógenos agrícolas. E foi aí que eu comecei um outro projeto de IC para desenvolver o meu TCC. Puxa, mas fazer uma nanopartícula, falando isso parece coisa lá da aeroespacial. O que vem a ser essa nanopartícula? O que é essa questão assim que a gente às vezes vê muito a mídia falando, mas não dá para você entender exatamente, olha, como que você chega a isso? Bom, a nanopartícula, já o nome já dá um norte para nós, né? Nano, ela está em escala nanométrica. Quando a gente fala em nanopartícula, a gente considera nanopartícula, ainda não há um consenso mundial exato do que é nanopartícula, em qual tamanho, né? Em qual escala de tamanho exato, mas se tem uma estimativa entre 20 nanômetros a 200 nanômetros, que é considerado ali nanopartícula. Nanopartícula nós utilizamos muito para proteger o que você está utilizando. Nesse caso do meu projeto, era proteger o veneno do sapo. Além de proteger ele contra alguma possível degradação, alguma possível perda desse veneno, também é uma forma de colocar esse extrato desse veneno na planta para induzir uma resposta nela, mas numa menor concentração. Vamos supor que para gerar uma resposta naquela planta eu precisaria de 1 grama de veneno. Um exemplo hipotético de quando eu coloco em nanopartículas, eu utilizaria 100 miligramas desse veneno para ter o mesmo efeito de 1 grama. Então é mais ou menos nesse caminho que nós utilizamos nanopartículas. E as nanopartículas podem ser fabricadas de diversos compostos, né? Desde os inorgânicos, que são compostos metálicos, ouro, prata, polímeros, e os compostos orgânicos, os lipídios, que é o exemplo aí das vacinas de RNA que nós vimos hoje em dia, que são feitas com nanopartículas lipídicas. Bem, vamos ver se eu entendi um pouco disso. Então seria uma forma de você fazer, vamos colocar assim, gotinhas menores, mas que de certa forma iriam potencializar o efeito. Então aquilo que eu vou conseguir com uma quantidade aí de, como você disse, 1 grama, como eu estou pulverizando, eu estou cobrindo aquela superfície mais fácil e assim eu posso usar muito menos que 1 grama, sem aí correr risco de esse resíduo, no caso da agricultura, acabar atingindo o ser humano. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso, Vinícius. Nós aumentamos a superfície de contato do que você está oferecendo, nesse caso aí o extrato do veneno de sapo para a planta, e essas gotículas, né, elas vão ter esse papel de entregar também de forma mais eficiente. Então, a interação dessas gotículas com o sistema ali, no caso a planta, é muito melhor do que só o veneno sozinho. Você tem várias formas de ter a penetração, o uptake, né, dessa nanopartícula no seu tecido-alvo, nesse caso, a planta. Brian, me fala o seguinte, você defendeu seu TCC, você já partiu para uma pós-graduação ou de repente você deu ali um tempo, como é que foi essa sua finalização do curso de farmácia? Então, um pouquinho antes de defender o TCC, o estágio final, que é de escolha do aluno, a área que você vai seguir para fazer um estágio um pouquinho tempo maior, eu escolhi farmácia de manipulação, justamente porque era o que mais se assemelhava dentro da área da pesquisa. Então eu falei, legal, vamos ver como que funciona esse mundo da farmácia de manipulação. Então eu trabalhei na manipulação, num estágio aí de mais ou menos 6 meses, e foi o tempo de fazer o estágio, mas já pensando no mestrado. Então, já conversei com uma professora e aí eu desenvolvi essa ideia com ela, montei um projeto com ela, já pensando no, bom, acabou meu estágio, já vou prestar a prova, prestar tudo que for necessário para entrar no mestrado, né?
E aí foi realmente o que eu fiz. Você, no caso, no seu mestrado, você trabalhou com o que exatamente? No meu mestrado, continuei na área aí da nanotecnologia. Então, trabalhei com microemulsões, que são partículas também, né, na escala nanométrica. Como o meu mestrado foi em ciências ambientais, olha como que é a coisa. Eu fiz farmácia, mas entrei em um mestrado de ciências ambientais, para ver como nós temos área para trabalhar, né? Quando você acha o que você pode fazer, você consegue ir encaixando, né? Às vezes aquele medinho que você falou lá atrás, será que é isso, será que é aquilo, você vai achando alternativas no decorrer do caminho e vai entendendo o que você pode fazer. Então eu entendi que eu poderia fazer um mestrado nessa área, e foi o que eu fiz. Eu entrei com o propósito de trabalhar com extrato, nesse momento, de uma planta, que ela não era estudada, até o momento não tinha nenhuma pesquisa,